O rugido suave de um motor de 12 cilindros preenche o interior de couro impecável. A mão dele, adornada por um relógio cujo valor compraria uma pequena fortuna, repousa no volante de um carro que desliza pelas ruas iluminadas de uma metrópole que nunca dorme. Arranha-céus de aço e vidro perfuram a noite, espelhando um império construído tijolo a tijolo, contrato após contrato, uma vida inteira dedicada à conquista. O ar-condicionado filtra o mundo lá fora, um mundo de buzinas distantes e a promessa incansável de mais. Há um silêncio caro, pesado, dentro daquele habitáculo de luxo. Um silêncio que, por vezes, ecoa uma solidão inconfessa. De repente, um corte brusco. A mesma mão, mas mais jovem, marcada pela terra, pelos calos do trabalho pesado, apertando um cabo de enxada sob um sol implacável. O cheiro de orvalho misturado ao pó do campo inunda os sentidos, o som dos pássaros e o chamado distante de uma mãe permeiam o ar. A simplicidade, a dureza, a vida sem artifícios. Era assim. Não havia relógios caros, apenas a sombra de um coqueiro indicando a hora do descanso. Havia, porém, uma vitalidade que pulsava em cada veia, uma promessa não de impérios, mas de um futuro honesto, de um suor que significava progresso, mesmo que lento. Uma energia que talvez tenha se diluído na busca incessante pelo que agora possuía. O presente e o passado colidem em sua mente. A vista panorâmica do apartamento penthouse, onde a cidade se estende como um mapa de luzes, contrasta violentamente com a memória vívida da única rua de sua pequena cidade. Aquela mesma rua de terra batida que ele jurou deixar para trás. O palco de seus primeiros sonhos e suas primeiras perdas. A sensação do poder em seus dedos, capaz de mover montanhas financeiras com um único telefonema, se choca com a lembrança da impotência de sua juventude. A urgência quase física de escapar de um destino predefinido pela carência. Ele se tornou o homem que queria ser, mas a um custo incalculável. Ele inspira profundamente, um suspiro que parece carregar o peso de todos os anos que separam esses dois mundos. Seus olhos, antes focados no horizonte infinito de concreto e na próxima conquista, agora se perdem em uma introspecção profunda, quase dolorosa. Conquistou o que almejava. Superou todas as expectativas. Construiu um legado que poucos poderiam sequer sonhar. Mas, ao tocar o vidro frio da janela, uma verdade incômoda, persistente, sussurra em seu subconsciente. Uma voz que não pode ser silenciada por mais milhões. Afinal, e se a maior fortuna que ele encontrou foi aquela que deixou para trás? E se, em meio a todo esse brilho dourado, a resposta mais valiosa aguardava em um amor simples que o tempo se recusou a apagar, uma melodia esquecida que insiste em tocar em sua alma? O que o destino, ou o acaso, preparou para o homem que, contra todas as probabilidades, decide voltar, não apenas para um lugar, mas para si mesmo, para a essência que o moldou? A jornada de retorno é sempre a mais perigosa, pois nos confronta com quem nos tornamos. Para alguns, o horizonte não é um limite, mas um chamado. Para ele, era a única fuga de um destino que parecia selado, não pela pobreza material em si, mas pela ausência de horizontes, pela previsibilidade de uma vida que ele sentia ser maior do que a pequena cidade poderia oferecer. Aquele lugar, com seu ritmo lento e suas certezas aconchegantes, era um berço, sim, mas também uma gaiola invisível, cujas grades eram feitas de expectativas limitadas e rotinas inabaláveis. A cada amanhecer cinzento, a cada conversa trivial na praça, a cada campo a perder de vista, crescia nele uma inquietação silenciosa, uma urgência quase febril de descobrir o que mais o mundo tinha a oferecer, além dos limites de sua visão imediata.
Não era desamor pela sua origem, mas uma sede insaciável por conhecimento, por desafios, por provar a si mesmo que era capaz de ir além do que o destino parecia ter traçado para ele, rompendo as amarras de uma vida que outros aceitavam sem questionar. Os dias de sua partida ecoam ainda hoje em sua memória, como uma canção antiga e agridoce, cujas notas carregam o peso da despedida e a promessa de um futuro incerto. Não havia tristeza esmagadora em seu peito, mas uma determinação férrea e uma promessa velada, não dita em voz alta, mas sentida em cada fibra de seu ser. Ele se lembra da última vez que viu a fachada da velha casa, um refúgio de tantas memórias, do riso dos amigos que juraram eterna lealdade, um laço que o tempo testaria, do abraço apertado da família que, embora o amasse, não compreendia bem sua pressa em partir, sua urgência em desbravar o desconhecido. Mas, acima de tudo, ele guarda o último olhar dela. Aquele olhar que continha uma mistura pungente de tristeza, compreensão e uma esperança quase ingênua de que um dia ele voltaria. Um olhar que se gravou em sua alma. Um farol silencioso que o guiaria através das noites mais escuras. Em sua mão, apertava um pequeno objeto, não um tesouro material ou um símbolo de fortuna, mas um pedaço de sua história. Um fragmento de um tempo que ele jurou carregar consigo como um amuleto. Talvez uma moeda antiga, enferrujada pelo tempo e pelas mãos que a tocaram, ou uma flor seca, delicadamente prensada entre páginas de um livro, um elo tangível e frágil com tudo o que estava deixando para trás. Esse objeto se tornou um lembrete constante de suas raízes, do ponto de partida, do porquê por trás de cada sacrifício que faria. Servia como uma âncora, impedindo-o de se perder completamente na voragem do sucesso e na vertigem das conquistas, mas também como um motor, impulsionando-o a honrar a promessa que fez a si mesmo. Esse pequeno pedaço de sua vida pregressa era o segredo de sua resiliência, a bússola moral em um mundo que tentaria fazê-lo esquecer quem realmente era. Essa é a história de um homem que, na busca implacável por construir um império, conquistou o mundo exterior. Ele desafiou o destino, reescreveu sua própria história e alcançou alturas que poucos poderiam sequer imaginar, escalando montanhas que outros julgavam intransponíveis. No entanto, o verdadeiro enredo desta jornada não está apenas nas cifras de sua fortuna ou no poder incontestável de seu nome. Está na redescoberta, na compreensão profunda e transformadora de que, por vezes, é preciso retornar à origem, não para regredir ao passado, mas para encontrar o verdadeiro tesouro. Aquele tesouro que se esconde na simplicidade das conexões humanas, na autenticidade de um amor que o tempo se recusou a apagar e que a riqueza não pode comprar. Ele buscou fora, em vastos horizontes e sob céus estrelados por sua própria ambição, mas a resposta, talvez, sempre esteve dentro de si. E o caminho de volta, como ele descobrirá, é muito mais complexo e revelador do que a jornada de ida, pois o espera não apenas a cidade que ele deixou, mas o homem que ele sempre foi. O açoite do vento nas vidraças do escritório, no topo do mundo, era um lembrete constante da altura que ele havia escalado. Mas não era apenas luxo. Era a crua e visceral representação de anos sem sono, de decisões que carregavam o peso de centenas de vidas, de batalhas travadas em salas de reunião, onde a única lei era a sobrevivência dos mais astutos. As montanhas de papéis, as cifras que flutuavam em telas de computador, cada detalhe era uma cicatriz, um troféu de uma guerra pessoal contra o anonimato e a pobreza que ele tanto temia. A solidão da liderança era uma companheira constante, um silêncio opressor que nem o zumbido incessante dos servidores ou o burburinho distante da cidade abaixo podiam preencher.
Ele bebia o sucesso como um elixir amargo, cada vitória um passo mais longe de quem ele havia sido e talvez de quem ele realmente era. A coroa era pesada, não pelo ouro, mas pelo isolamento que vinha com ela, uma barreira invisível que o separava do calor humano genuíno, substituído por respeito, admiração ou, na pior das hipóteses, reverência forçada. Enquanto ele construía seu império sob as luzes ofuscantes da megalópole, lá na pequena cidade, ela tecia sua própria tapeçaria de vida, em cores mais suaves, mas igualmente vibrantes. A rotina dela não tinha o frenesi dos mercados financeiros, mas a cadência reconfortante das estações, o riso das crianças na praça, o cheiro de café fresco pela manhã. Ela encontrava propósito nos pequenos gestos, cultivando um jardim que florescia com suas próprias mãos, ajudando vizinhos, participando das festividades locais. Sua riqueza não era medida em bens, mas na profundidade de suas conexões, na autenticidade de sua existência. A cidade que ele havia deixado para trás não parou no tempo, mas evoluiu de um jeito diferente, preservando a alma enquanto se adaptava discretamente, como uma paisagem familiar que ganha novas nuances a cada pôr do sol. Ela era a prova viva de que a plenitude não precisava de arranha-céus para florescer. O contraste era gritante, quase cruel. Ele, o arquiteto de futuros inimagináveis, ela, a guardiã de um presente enraizado. Duas realidades que pareciam universos paralelos, mas que de alguma forma continuavam conectadas por um fio invisível. Às vezes, em meio a uma negociação de milhões de dólares, um vislumbre de uma imagem simples, um beija-flor no parapeito de sua janela, o cheiro de chuva na terra molhada, surgia na mente dele. Um eco distante da cidade que ele tentou enterrar sob o concreto. Naquele instante, quase inconscientemente, sua mão buscava o objeto simbólico que ele carregava. Um toque furtivo, uma confirmação silenciosa de que uma parte dele ainda habitava aquele passado distante. E ela, sentada em sua varanda, observando as estrelas que na cidade grande sequer eram visíveis, sentia uma pontada de nostalgia. Não uma tristeza amarga, mas um questionamento suave sobre o caminho que ele havia tomado e o que ele teria encontrado. Um leve sorriso, quase imperceptível, curvava seus lábios como se um vento antigo sussurrasse uma melodia esquecida. Apesar da distância que o separava, uma ligação persistia, um reconhecimento tácito de que as raízes de ambos estavam entrelaçadas, mesmo que em solos tão distintos. Eles seguiam em frente, sim, mas de maneiras radicalmente diferentes, como dois rios que nasceram na mesma montanha, mas fluem em direções opostas, sem saber que um dia, talvez, suas águas se reencontrariam. Essa é a força silenciosa do passado, a promessa de que nem todas as partidas são definitivas e que algumas histórias estão destinadas a ter seus capítulos reescritos. O asfalto liso e contínuo, a paisagem urbana que por anos foi seu habitat natural, de repente cedeu lugar a um cascalho irregular que se transformou em terra batida. A entrada na pequena cidade não foi triunfal, mas um mergulho abrupto em um passado que parecia ter ficado para trás, encapsulado em fotografias desbotadas e memórias românticas. O carro importado, uma máquina de precisão e opulência, parecia um artefato alienígena estacionado na frente da antiga padaria, seu brilho quase ofensivo sob o sol sem filtros. O motor silenciou, mas o impacto de sua chegada reverberou muito antes mesmo que ele abrisse a porta. Olhos curiosos, primeiro discretos, depois abertamente fixos, surgiram das portas e janelas. Cochichos baixos começaram a circular, como uma brisa quente, carregados de surpresa, admiração e uma pitada inconfundível de desconfiança. Era ele, afinal? O garoto que partiu, agora um homem que parecia ter vindo de outro mundo, um gigante em terra anã.
Ele desceu do carro e a terra familiar sob seus sapatos polidos parecia estranha. A postura de CEO, a autoridade que emanava de cada gesto seu nos salões de poder, era agora uma armadura pesada, quase cômica, em meio à simplicidade rústica. Por dentro, porém, ele era um garoto perdido, inundado por uma torrente de sensações. O cheiro da maresia misturado à fumaça de lenha, o som distante de risos infantis, o eco de vozes conhecidas que pareciam chamá-lo de volta no tempo. Ele via as fachadas antigas, as cores desbotadas, e tudo parecia menor, mais denso, quase claustrofóbico, em contraste com a vastidão que ele havia conquistado. Mas também havia uma familiaridade reconfortante, uma autenticidade que a vida na metrópole havia corroído. Os antigos moradores reagiam a ele com uma complexidade de emoções. Alguns, com um misto de orgulho e admiração, viam nele a personificação de um sonho de sucesso que a cidade mal podia conceber. Outros, com uma inveja mal disfarçada, questionavam o custo de tanta fortuna, a ausência prolongada, a mudança evidente em seu porte. Havia também a desconfiança natural do forasteiro, ou, neste caso, do filho pródigo que retornava transformado, um estranho em pele conhecida. Eram poucos os que o reconheciam de verdade, além da fachada de riqueza, e esses poucos o olhavam com um misto de carinho e uma melancólica constatação. O tempo havia passado e deixado marcas em todos, inclusive nele. Ele tentou se reconectar de uma forma quase desesperada com os lugares que moldaram sua juventude. A velha praça, onde jogava bola e sonhava com o futuro, agora parecia um monumento silencioso ao passado. O antigo bar, onde ouvia as histórias dos mais velhos, era apenas um ponto de encontro para rostos novos, com histórias que ele não conhecia. Sua casa de infância, com a tinta descascando e o jardim um pouco selvagem, era um fantasma de um lar, uma lembrança de um menino que não existia mais. Cada passo era um confronto. O que era familiar agora parecia estranho através dos seus olhos, que haviam visto demais, vivido demais. Ele não pertencia mais a esses cenários. Não era mais o garoto que havia partido, mas um observador, um intruso em sua própria história. Enquanto vagava, uma tensão interna o consumia. Não era apenas a cidade que ele revisava, mas a iminência de um reencontro que pairava no ar, tão inevitável quanto o pôr do sol. Ele procurava por ela em cada rosto, em cada esquina, com uma ansiedade quase palpável. A esperança de que ela ainda estivesse lá, de que o tempo não tivesse apagado o que um dia existiu, se misturava ao medo da rejeição, da indiferença, da mudança que poderia ter transformado o amor simples em uma lembrança distante. Aquela presença dela, um espectro doce e persistente, era um gatilho para uma série de questionamentos internos que o dinheiro e o poder não podiam responder. O que seria dela agora? Ela ainda o reconheceria. E ele seria capaz de reconhecer o amor em meio a tantas camadas de sucesso e solidão? A cidade aguardava, mas ele sentia que mais do que a cidade, era o seu próprio coração que estava prestes a ser confrontado. O burburinho da feira local envolvia-o como um abraço familiar, mas estranho. Entre barracas coloridas e o aroma de temperos caseiros, ele se movia, um espectador em sua própria história. Seus olhos, acostumados a decifrar gráficos e planilhas complexas, agora tentavam decifrar rostos, buscando um traço familiar, uma memória esquecida. A tensão que o acompanhava desde o retorno atingira seu ápice, um pressentimento que a cada passo se intensificava, como uma melodia que se aproxima. Ele não a procurava ativamente naquele momento. Era como se o destino, implacável e preciso, tivesse orquestrado aquele palco, aquele encontro, naquele lugar improvável entre a risada de crianças e a pregação de um vendedor. Um café modesto, quase escondido atrás de uma banca de flores. Era ali,
Seu olhar cruzou o dela. O tempo, que até então parecia ter acelerado em sua vida e se arrastado na dela, parou, congelou, como uma fotografia antiga que de repente ganha vida, vibrante e nítida. O mundo ao redor silenciou, as cores esmaeceram, os sons se dissiparam. Não havia mais a feira, nem os cheiros, nem os outros rostos, apenas os dois. Em câmera lenta, ele observou a mudança em seus olhos. A surpresa inicial, a pequena ruga de dúvida que se formou entre suas sobrancelhas, e então o reconhecimento. Não o reconhecimento do homem rico e bem-sucedido que ele se tornara, mas do garoto que partiu, do olhar que prometeu voltar, do sentimento que o tempo havia teimosamente se recusado a apagar. A cena não precisava de palavras, pois cada músculo de seus rostos contava uma história mais profunda do que qualquer diálogo poderia expressar. O leve tremor em suas mãos, a hesitação antes de um sorriso que parecia lutar para emergir, a leve inclinação da cabeça dela, como se estivesse tentando capturar um som distante, uma lembrança tênue. Ele, por sua vez, sentiu uma onda avassaladora de emoções que há muito não experimentava. Uma mistura de alívio por encontrá-la ali, intacta em sua essência, e um pânico sutil, o medo de que o abismo de anos e mundos diferentes fosse grande demais para ser transposto. Mas o sorriso dela, hesitante e gentil, dissipou parte desse medo, acendendo uma chama de esperança onde antes havia apenas o vazio. A linguagem corporal falava volumes. Havia uma distância inicial, respeitosa, mas a gravidade invisível de suas histórias os puxava um para o outro. Ele viu nela a mesma pureza, a mesma simplicidade que um dia o cativou, agora amadurecida, enriquecida pelas experiências de uma vida que ele não compartilhou, mas que a moldou. Ela, por trás da fachada de poder e do terno impecável, vislumbrou o menino sonhador. A vulnerabilidade que ele tentava esconder, a alma que buscava algo mais do que o brilho do ouro. Aquele instante o trouxe de volta mais do que o nome dela. Trouxe de volta quem ele era antes de tudo isso, antes das fortunas, das conquistas, do peso da coroa. Trouxe de volta a sua essência, a promessa esquecida, o ponto de partida de uma jornada que, sem saber, estava apenas começando. Aquele encontro não era uma mera coincidência. Era um ajuste cósmico, um destino que se manifestava, reescrevendo a história e prometendo um futuro que só um olhar pode desvendar. A primeira conversa aconteceu em um lugar neutro, um banco de praça sob a sombra de uma árvore antiga, testemunha silenciosa de inúmeros encontros e despedidas. Longe do brilho de seus escritórios e da poeira da feira, ali, sob a luz suave do entardecer, as máscaras começaram a cair. Ela não estava deslumbrada pela riqueza, nem amargurada pelo passado. Havia nela uma curiosidade genuína, um interesse no homem que retornava, não no império que ele construiu. Ele, por sua vez, sentiu uma vulnerabilidade há muito esquecida, uma nudez emocional que o dinheiro e o poder não podiam disfarçar. As palavras, a princípio, vieram hesitantes, pontuadas por pausas preenchidas pelo canto dos pássaros e pelo sussurro do vento. Não era um jogo de sedução, mas uma tentativa delicada de reconstruir pontes que o tempo e a distância quase haviam desfeito. Eles falaram sobre a vida dela na cidade, as pequenas vitórias, as perdas silenciosas, a força encontrada na simplicidade. Ela contou sobre a teimosia da natureza, a persistência da comunidade, as mudanças imperceptíveis que transformaram a pequena vila em um lar ainda mais profundo. Ele, por sua vez, revelou a dureza do mundo lá fora, a implacável corrida por mais, a solidão que acompanhava o topo, o constante questionamento sobre o preço de cada conquista. Não houve julgamento, apenas escuta. Ambos se surpreenderam ao descobrir que, apesar das realidades tão distintas que viveram, a essência do que os atraía um ao outro
persistia. A inteligência dela, a doçura aliada a uma força tranquila, a capacidade dele de sonhar grande e realizar, tudo isso permaneceu. A constatação era clara. A essência resistira, intocável pelas camadas de experiência. Pequenos gestos, quase imperceptíveis, começaram a preencher o espaço entre eles. Um toque acidental de mãos que se estenderam para pegar o mesmo objeto no centro do banco, um sorriso que só eles compreendiam, acionado por uma memória compartilhada que os fazia rir de forma sincera ou suspirar com uma nostalgia leve. A voz dela, com sua cadência familiar, era como uma melodia há muito esquecida que, de repente, encontrava o tom perfeito em seu coração. Cada palavra trocada, cada silêncio compartilhado, cada olhar furtivo, tecia novamente a intrincada tapeçaria de sua conexão. Não se tratava de romantizar um passado idealizado, mas de reconhecer que as bases eram sólidas, que o sentimento não era uma miragem, mas uma verdade que amadureceu, tornando-se mais profundo e real. Não era sobre voltar no tempo, como ele logo percebeu. Era sobre encontrar um caminho para que o tempo agora trabalhasse a seu favor, construindo algo novo sobre as fundações do que havia sido. A reconexão sensível não buscava apagar os anos de separação, mas incorporá-los, entendendo que cada um havia se tornado uma pessoa mais completa, com cicatrizes e sabedorias que antes não possuíam. A melodia do recomeço era delicada, uma sinfonia de entendimento e aceitação. Era a promessa de que um amor maduro, testado pela vida e pela distância, não apenas resiste, mas floresce de uma forma mais rica e verdadeira. Ele sentiu uma paz que o império jamais pôde lhe dar, um reconhecimento de que o tesouro mais valioso, talvez, não estivesse nos cofres de seu banco, mas na profundidade de um olhar que o conhecia como ninguém. Mas essa paz trazia consigo um dilema iminente, uma escolha que poderia redefinir todo o sentido de sua vida. O que valeria mais, afinal? O mundo que ele conquistou ou o mundo que ele redescobriu em um olhar? No silêncio opulento de seu jato particular, o mundo se curvava sob seus pés. As nuvens lá embaixo eram um tapete de algodão, e as luzes das cidades, pontos distantes na imensidão. Em sua mesa de mogno, tablets exibiam relatórios financeiros complexos, gráficos que subiam e desciam, o pulso do império que ele havia edificado. O telefone, um aparelho de design futurista, esperava por sua próxima instrução, capaz de mover montanhas de dinheiro e influenciar destinos. As responsabilidades de seu império clamavam, um coro incessante de compromissos, reuniões em diferentes fusos horários, decisões que selariam o futuro de milhares. Era a vida que ele escolhera, a vida pela qual havia lutado e sacrificado tudo. Mas seus olhos não estavam fixos nas cifras ou nas projeções. Eles se perdiam na vastidão azul, e sua mão, quase por reflexo, buscou o pequeno objeto simbólico, o amuleto que ele carregara por tantos anos. A mente dele se tornou um campo de batalha, onde duas realidades colidiam com força avassaladora. De um lado, a vida que ele construíra, reuniões intermináveis, o zumbido constante da adrenalina, a solidão intrínseca de estar no topo, onde cada sorriso era calculado e cada palavra pesada. Ele viu os hotéis 5 estrelas, os eventos de gala, a reverência que sua presença inspirava. Do outro, flashes do que ele reencontrara. O riso dela, simples e genuíno. A cadência tranquila da cidade que o viu nascer. A paz interior que irradiava de sua alma e que ele provara novamente em sua presença. Viu o campo verde, o rio calmo, a luz do sol filtrando pelas árvores na praça. Não era uma escolha entre o bom e o ruim, mas entre dois bons que se recusavam a coexistir sem sacrifício. A decisão se formava em seu interior, uma tempestade silenciosa de emoções e lógica.
Ele ponderou sobre o legado que havia construído, o esforço hercúleo para chegar onde estava. Abandonar tudo seria uma traição a si mesmo? Ou manter-se preso a uma vida de cifras e solidão seria uma traição ainda maior, uma renúncia ao verdadeiro valor da existência? Não havia um manual para isso, nenhum relatório financeiro que pudesse apontar o caminho certo. Era uma questão de alma, de propósito redefinido. Ele observou o objeto em sua mão, uma moeda antiga, talvez, ou uma flor seca, e a apertou com força. Seu coração, acostumado a bater no ritmo frenético dos mercados, agora pulsava uma canção diferente, mais suave, mais humana. Então, ele tomou uma decisão. Não foi um anúncio grandioso ou uma conferência de imprensa. Talvez um simples telefonema, uma instrução clara e concisa para a sua equipe, redefinindo prioridades, delegando poderes, alterando o curso de sua vida profissional de forma irreversível. Ou, quem sabe, um gesto ainda mais íntimo, simbólico apenas para ele. O ato de guardar o objeto em um lugar seguro, não como um amuleto que o impulsionava para frente, mas como uma lembrança do ponto de retorno, do momento em que reavaliou tudo. Sua escolha não visava um final feliz imediato, desses que os filmes de Hollywood adoram. Era mais profunda, mais fundamental. Era uma redefinição do sucesso, da felicidade, do que realmente importava. A questão que ressoava em sua mente, e agora em sua alma, era cruelmente simples e universal. Quantas fortunas cabem em um coração? E qual delas ele escolheria manter? Qual delas era, de fato, a mais valiosa? O império que ele construiu com suor e sacrifício, ou a quietude de um amor simples, redescoberto em meio ao caos? A resposta, ele sabia, não estava em um balanço financeiro, mas na essência do que o fazia humano, na profunda verdade de que algumas riquezas, as que realmente importam, não podem ser contabilizadas, apenas sentidas. Essa era a escolha que definiria não apenas seu futuro, mas quem ele realmente era. Finalmente, o sol se punha sobre a pequena cidade, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos, um espetáculo que ele havia esquecido na urgência das cidades grandes. No antigo mirante, onde a vista abrangia os campos, o rio sinuoso e as casas humildes que ele outrora sonhou abandonar, ele estava ao lado dela. Não havia pompa, nem luxo, apenas a quietude daquele momento e a cumplicidade silenciosa entre os dois. A mão dela, antes tão marcada pela terra, agora repousava suavemente sobre a sua, um gesto simples que valia mais do que qualquer contrato bilionário. Não era necessário um toque constante, uma demonstração exagerada de afeto. A conexão era palpável, tecida nos anos de ausência, nas dores da distância e na inesperada doçura do reencontro. Um sorriso gentil curvava os lábios dela, e ele o retribuía, não com a polidez calculada de um empresário, mas com a leveza de um homem que havia encontrado a paz. Pode-se vê-lo, talvez, abaixando-se para colher uma flor do campo, a mesma que ele, menino, arrancava para presentear sua mãe ou para ela, um gesto trivial, mas carregado de um simbolismo profundo. Ela o observa, um brilho de ternura em seus olhos, sabendo que o homem à sua frente não era mais o garoto impetuoso que partiu, nem o magnata frio que retornou. Era uma versão nova, híbrida, que conseguira unir os dois mundos. Ele havia aprendido que a riqueza de um império não se media apenas em ativos financeiros, mas na capacidade de nutrir as raízes, de valorizar as conexões humanas e de encontrar a beleza nos detalhes simples da vida, aqueles que, na pressa da ambição, ele havia negligenciado. Seu equilíbrio não era mais ditado pela balança de lucros e perdas, mas pela serenidade de um coração que se sentia completo. Alguns amores são como rios, não importa quão longe eles viajem, quão turbulentas sejam suas águas, eles sempre, invariavelmente, buscam a nascente.
Eles procuram o ponto de origem, a fonte que os alimentou, que lhes deu forma e propósito. Ele voltou rico em bens, sim, com uma fortuna que redefinia o próprio conceito de sucesso material. Mas muito mais do que isso, ele encontrou a riqueza que o tempo não ousou tocar, que o dinheiro não pôde comprar e que a distância não conseguiu apagar. Encontrou a verdade de que a essência da felicidade não residia na acumulação, mas na reconexão, na redescoberta de um amor que esperou pacientemente, um amor simples que se mostrou o tesouro mais inestimável de sua jornada. A promessa de que nem todos os adeus são definitivos e que algumas histórias estão destinadas a ser reescritas com um final que vai muito além do que a vista alcança. Esta história é um convite à reflexão, um espelho que confronta as escolhas que fazemos e os valores que cultivamos. E você? O que o tempo não apagou em sua vida? Quais são as riquezas invisíveis que persistem, intocadas pelas tempestades da existência? Compartilhe suas próprias verdades, suas memórias mais preciosas e reflita sobre o verdadeiro significado de voltar para casa, não apenas para um lugar, mas para a essência mais profunda de quem você é. Deixe seu comentário, compartilhe esta história e junte-se a nós nesta jornada de autoconhecimento e redescoberta do amor que realmente importa.